Olá, turma boa da nona etapa, Educação de Jovens e Adultos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E eu sou o professor Ananias Carvalho, serei o seu professor nessa aula maravilhosa da melhor disciplina de todas, que é História. Vamos então ver o tema de nossa aula. Vamos lá, galera. Aula de número 5, objeto de conhecimento, o renascimento comercial e urbano. Detalhamento às cidades medievais. Então a gente vai, enfim, para a nossa aula Projetei. Espero que vocês, então, consigam assimilar o máximo de conhecimento possível. Sem mais conversas, então, galera, vamos à nossa aula. Falaremos então sobre o renascimento comercial e urbano. Estou aqui numa cidade medieval, num burgo, para a gente entender essa nomenclatura de burgo, da onde vem a palavra burgueses, que a gente vai ouvir muito falar ainda em nossas aulas. A burguesia surgiu como, professor? Afinal de contas, o que é ser um burguês? E as cidades medievais, professor? Elas existiam, professor? Não existiam? O comércio? Como era o comércio? Como foi reaquecido o comércio? E como, de fato, surgiria o que viria a ser o sistema capitalista de produção? A gente vai começar a entender todos esses nuances desse período histórico bastante relevante, que é ali o final da Idade Média, entrando ali para a Era Moderna. Falaremos então sobre o renascimento comercial e também o renascimento urbano. Por que renascimento, professor? Existiam cidades na Idade Média, professor? Existiam cidades na Idade Média. Existia o comércio na Idade Média, professor? Também existia o comércio na Idade Média, o comércio de trocas monetárias, mas ele era incipiente, ele era pouco, quase que nulo. Assim como as cidades medievais também eram pequenas aglomerações, nada comparado às cidades como a gente conhece hoje. Então a gente vai começar a entender como que foi o ressurgimento das cidades e também do comércio a partir de agora. O texto fala o seguinte pra gente, olha só, galera, no fim da Idade Média, a vida urbana voltou a ganhar força na Europa. Isso porque, no período medieval, o cotidiano viveu um período de intensa ruralização. Idade Média, feudalismo, logo a gente lembra ali do feudo, do mundo rural, das pessoas vivendo ali na zona rural, até porque com as invasões bárbaras, as constantes guerras, viver na cidade era extremamente perigoso. As pessoas então preferiam ir para os feudos, jurar lealdade a um senhor feudal e, de certa forma, estar protegida nas muralhas do feudo. Só que, com o passar do tempo, e além das transformações ocorridas na própria Europa medieval, como a peste negra e também ali as sucessivas crises de fome, mais e mais pessoas foram para as cidades. A priori, cidades que nasciam ali aos arredores dos castelos, dos arredores ali dos muros do feudo, elas foram gradativamente ganhando força e surge assim, então, uma classe social que é justamente a burguesia, os comerciantes que viviam nos burgos, que eram as cidades medievais. Vamos ao texto, então, para a gente conhecer um pouco mais desse período histórico, galera. Vamos lá. O renascimento urbano foi resultado direto do aumento populacional decorrente do aumento da produção de alimentos e também da melhoria do clima no século X e século XI. O aumento populacional e a existência de um quadro social de grande opressão, a servidão, levaram muitos camponeses a fugirem das suas terras e procurarem mecanismo de sobrevivência, galera. E esse mecanismo de sobrevivência era justamente buscar as cidades que passaram também a ser murada e a ser protegida. Aumento populacional. Vamos lá, gente. Vamos entender, então, o renascimento urbano. Renascimento urbano. Como é que surgiram, melhor, como ressurgiram as cidades, gente? Houve naquele momento da Baixa Idade Média, final da Idade Média, entrando para a Era Moderna, um aumento populacional, gente. Olha que interessante. Esse aumento populacional foi decorrente basicamente do aumento da produção de alimentos, começou-se a produzir mais alimentos e também da melhoria do clima no século X e século XI. Olha só, gente. E a população também, que vivia nos feudos, né, começou então a verificar que uma melhor condição de vida poderia ser obtida e adquirida por meio ali, de uma fuga da zona rural
e, por que não dizer, na procura de um ambiente urbano onde ele pudesse trabalhar e pudesse, de certa forma, levar uma vida menos opressiva do que eles tinham ali nos feudos, ali nos laços da servidão. Tá bom, gente? Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galera. Vamos adiante. Esse crescimento populacional refletiu diretamente no crescimento urbano na Europa Ocidental, uma vez que muitos servos, prestem atenção, fugiam dos feudos que habitavam para escapar das obrigações impostas da chamada servidão. Então a gente está vendo, galera, uma coisa interessante. Que quando o servo ele é oprimido ali na servidão, ele busca melhor condição de vida. E uma dessas buscas, por assim dizer, era sair da zona rural e ir para a cidade na busca de melhor condição de vida e também de melhor trabalho. Olha isso que o texto complementa para a gente. Esse crescimento urbano fez com que os núcleos das cidades fossem expandidos para além de suas muralhas, formando os burgos. Isso aqui é interessante, se eu fosse você eu tomava nota, tá, gente? Surgindo os burgos. O que eram os burgos, professor? Se cair numa prova de vestibular futuramente, ou de qualquer certame que vocês fizerem, algo relacionado à palavra burgo ali da Baixa Idade Média, vocês vão logo associar o professor. Opa, o professor falou pra gente que burgos eram as cidades medievais, quase sempre muradas, com o objetivo ali de viver uma vida urbana, intensificando o comércio. Por isso, costumou-se chamar os habitantes do burgo de burgueses. E, posteriormente, essa nomenclatura vai ser utilizada para designar todo e qualquer comerciante, que passou a ser chamado, então, de burguês. Olha só que interessante, tá, gente? Agora eu vou levar vocês diretamente para uma feira medieval em um burgo, onde se praticavam o comércio. E, basicamente, essas feiras medievais, entre outras coisas, tinham o papel ali do camarada, do indivíduo que emprestava dinheiro a juros. Essa era uma prática condenada, inclusive, pela própria igreja, que chamava isso de usura. Prestem atenção, a usura era condenada pela Igreja Católica, que dizia que era um pecado mortal e que não deveria ser emprestado dinheiro a juros. Vejam só, né, gente? Hoje é tão comum a gente pegar emprestado dinheiro a juros, hoje a gente verificar que as próprias transações bancárias, elas acontecem a esses moldes, né, gente? Das pessoas emprestarem dinheiro a juros, na medida em que você coloca num investimento, onde você coloca o dinheiro e vai rendendo uns juros que é justamente do seu investimento, ou você pode também emprestar um dinheiro e pagar, obviamente, uns juros para o banco. E por que esse indivíduo que faz essas transações comerciais, ele ficou conhecido como banqueiro? Justamente porque ele fazia essas transações em um banco de madeira, tá, gente? Que era utilizada justamente para esse propósito. Daí esses indivíduos começaram a ser chamados de banqueiros porque fazem negócio no banco. Vamos então entender o comércio. Como que começou então a se intensificar o comércio? Idade Média, o comércio existia, mas era incipiente. O que existia, gente, eram as chamadas trocas de mercadoria por outra mercadoria, que a gente vai chamar de escambo. O que é o escambo, professor? É quando eu troco uma mercadoria por outra mercadoria. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que em um feudo se produz a banana e o seu vizinho camponês produz ali melancia. As pessoas vão àquelas feiras, nas feiras medievais ali, e começam a trocar a mercadoria, no caso a banana, pela melancia, trocando a mercadoria pela mercadoria. Mas surge um problema. E se você quiser a mercadoria que eu tenho, mas eu não quiser a sua mercadoria, como a gente faz? Obviamente, se um não quiser, não tem troca. Foi nesse momento, então, que passou-se a incentivar mais as chamadas trocas comerciais ou trocas monetárias. Professor, o que é isso, professor? O que é uma troca monetária? É quando eu pego uma mercadoria e troco por um dinheiro, por uma espécie de dinheiro. E como esse dinheiro passou a ser valorizado, gente? Passou-se então a cunhar moedas
em metais preciosos como o ouro e a prata. Portanto, antigamente, na Idade Média, quem detinha dinheiro, melhor, quem tinha riqueza, era quem possuía terra, possuía o feudo. Na Baixa Idade Média, ali, na Era Moderna também, passou-se a ter dinheiro, a ser rico quem tem o metal precioso, ou seja, começou-se a entender que a prática de acumular metal precioso era, de certa forma, benéfica, porque o metal precioso simbolizava ali, cunhado, a moeda que seria usada nas trocas comerciais ou trocas monetárias. Mais uma vez, tá, gente? Só para pegar a ideia. Idade Média, troca de mercadoria por outra mercadoria, escambo, feudalismo. Existia o comércio com trocas comerciais lá no feudalismo, mas ele era incipiente, quase que não existia, tá, gente? E passou-se a utilizar de forma mais efusiva, digamos assim, as trocas comerciais na Baixa Idade Média, com o surgimento dos burgos e da classe social, os moradores dos burgos, que eram justamente os burgueses. Nesse período, então, surgiram conexões entre os burgos, as rotas comerciais, pessoas que pegam mercadoria e vão de um lugar para o outro com a finalidade de fazer negócio, de fazer trocas comerciais, aquecendo ainda mais o comércio. Quando a gente fala de transição do feudalismo para o capitalismo, muitos imaginam que aconteceu de uma hora para outra. Você dorme na Idade Média e acorda na Era Moderna, mas não aconteceu dessa forma. Foi algo lento e paulatino, que demorou séculos para se consolidar. As trocas comerciais, as trocas monetárias, como a gente conhece hoje, ela não começou a ser utilizada de uma hora para outra. Foram séculos e séculos de transição do mundo feudal para o mundo capitalista. E essa transição é justamente isso que a gente está estudando hoje, esse renascimento urbano, o renascimento das cidades, e também um renascimento comercial, quando as pessoas voltaram a fazer as trocas monetárias de forma mais efusiva. Vamos ao texto para a gente conhecer ainda mais esse momento. Entre os séculos XI ao século XIV, no final da Idade Média, os burgos, ou seja, cidades medievais amuralhadas, muradas, tá, gente? Com a finalidade, inclusive, de proteger contra a invasão de outros inimigos, foram o local de origem das feiras medievais, como eu falei para vocês, o local onde ocorriam as trocas de escambo, tá, gente? De mercadoria por outra mercadoria, mas também e principalmente as trocas comerciais, as trocas monetárias, que são as trocas de material, de objeto, de mercadoria por dinheiro, tá, gente? Elas se desenvolveram a partir da intensificação do comércio a partir do século XI e mais tarde com o surgimento da burguesia e o crescimento demográfico também. Quanto mais as pessoas iam para as cidades, as condições de vida e de sobrevivência melhoravam, expectativa de vida que na Idade Média, no feudalismo, não passava de 50 anos. Isso mesmo, galera. 50 anos no feudalismo, o camarada já era velho e já morria de velhice. Com a ida para as cidades e, digamos assim, a melhora da condição de vida, que ainda era incipiente, ainda era insalubre nas cidades, mas em relação aos feudos ainda era melhor. E isso fez com que as pessoas vivessem mais, produzissem mais e tivesse esse crescimento demográfico. Mais uma vez, gente, vamos falar muito nessa palavra ainda. Burguesia. Burguesia, que vem do nome burgo, tá, gente? Os habitantes dos burgos que faziam as trocas comerciais, as trocas monetárias e, digamos assim, que meio que generalizando, o comerciante, a partir de então, vai ser conhecido como o burguês. Essa classe social, inclusive, ela vai ter um papel bastante relevante ali na Idade Moderna, nas chamadas revoluções burguesas. Anteriormente, os burgos eram centros religiosos e militares e propriedades dos senhores feudais, mas aos poucos esses burgos, essas cidades, vão ganhando a sua autonomia administrativa. O que quer dizer isso, professor? Os burgos, as cidades medievais, elas passaram a ser independentes em relação ao feudo, ou seja, ela se autorregulava, se autogovernava e eram cidades extremamente ricas porque faziam o comércio.
Existiam também ligações, existiam rotas que ligavam um burgo ao outro. Isso porque começou-se então a intensificar esse comércio interburgo, digamos assim, e surgem as chamadas rotas comerciais que a gente vai conhecer e entender daqui a pouco, tá bom, galera? Vamos adiante com o texto, vamos lá. Vamos entender então como o declínio do feudalismo favoreceu as feiras medievais, inclusive incentivando ainda mais essas trocas monetárias e essas trocas comerciais. Olha só o que o texto fala pra gente. O sistema feudal, que se baseava em trocas, foi substituído pela comercialização dos produtos. Mais uma vez, tá, gente? Sistema feudal. Ah, professor, no feudalismo não existia comércio? Existia comércio, tá, gente? Mas era um comércio bastante incipiente, ou seja, bastante reduzido, quase que inexistente. Quase que inexistente, porém existia. O que era mais comum na Idade Média era troca de mercadoria por outra mercadoria, ou seja, o escambo. Com o renascimento comercial, o renascimento urbano, passou-se então a, digamos assim, a ser mais efusiva as chamadas trocas comerciais, trocas monetárias, assim surgindo a chamada comercialização dos produtos. Isso ocorreu porque os feudos, que estavam perdendo trabalhadores, começaram a vender o excedente de produção. Mais uma vez, a partir daí, a figura do metal precioso passa a ser cada vez mais valorizada porque, através do metal precioso, poderia se cunhar moeda e essa moeda seria utilizada ali nas trocas comerciais, na comercialização de mercadoria. Vamos adiante, vamos lá, galera. Esses locais destinados à comercialização dos produtos dentro dos burgos eram denominados de feiras livres. Exatamente isso, professor. Quem não foi em uma feira? Professor, professor, eu gosto de comprar peixe em uma feira. Eu gosto de comprar verdura em uma feira. Eu gosto de comprar mercadoria em uma feira. Existiam feiras medievais também. E essas feiras eram onde comercializava de tudo, inclusive de produtos que eram vendidos de um excedente de produção dos próprios feudos. Com o passar do tempo, esses produtos também ganharam a companhia de outros produtos mais elaborados que vinham de outra parte do mundo, além da Europa. Foi nesse momento, então, que o europeu teve o conhecimento da seda, que viria lá do Oriente, e de outras especiarias e temperos que não tinha na Europa e viria de outros locais ali, incentivando a comercialização de produtos além do mundo europeu. Como vocês devem imaginar, essas feiras livres tinham conexão uma com a outra, até porque uma vendia mercadoria com a outra. Surgiu então a figura do próprio mercador, que iria de feira em feira para fazer a comercialização de mercadorias através ali da troca monetária. Mais uma vez, não aconteceu do dia para a noite. O surgimento da feira foi lento, gradual, mas também paulatino. O que eu quero dizer com isso, gente? Que a partir do momento que as feiras começam a surgir e as rotas comerciais se intensificar, a população tende a aumentar e cada vez mais a Europa tende a se urbanizar. Surgindo assim, então, a figura da burguesia e também, posteriormente, da classe operária, quando a própria burguesia vai dar início à industrialização, mas isso é assunto para outras e outras aulas. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. A partir da decadência do sistema feudal, a Europa passou por muitas mudanças sociais e culturais e também política. A gente vai ver também que, com o declínio do feudalismo, o próprio senhor feudal, a figura do senhor feudal vai entrar em declínio. E a própria burguesia, o próprio comerciante, ele viu que era interessante que se unificasse a moeda em determinado local e se unificasse também o sistema de medida. Foi justamente nesse momento que a própria burguesia viu que era vantajoso que existisse um Estado forte na figura de um rei. Então a gente vai ver que começa a transição do mundo feudal, onde o poder era descentralizado, para o mundo moderno, onde sim o poder era centralizado na figura de um rei, que obviamente
faria com que houvesse apenas uma moeda, unificaria o sistema monetário e também unificaria o sistema de medida. Então, com os senhores feudais enfraquecidos, o rei passa a ter poder novamente e surgindo assim o que a gente vai conhecer posteriormente como os grandes estados modernos. Mas, mais uma vez, tá, gente? Não aconteceu do dia para a noite. Foi um processo lento, gradual e paulatino. Vamos adiante com o texto. Expansão do comércio. Na Península Itálica, cidades como Veneza e Gênova tinham grandes interesses na conquista dos portos do Oriente, porque seu comércio havia decaído durante a Alta Idade Média. Vamos adiante. Os mercadores apoiaram as expedições e o aumento do intercâmbio com o Oriente trouxe novos produtos conhecidos como conhecimentos, e as consequentes transformações. A intensificação do comércio com o Oriente despertou nos europeus o gosto pelas especiarias, pimenta, cravo, açúcar, canela, entre outras. Mais uma vez, então, a gente está vendo que essa intensificação, por assim dizer, do comércio fez com que vários produtos surgissem dentro ali do comércio europeu. E esses produtos eram uma novidade para o próprio europeu. A própria pimenta não tinha, foi um tempero introduzido nesse contexto. O cravo, que era desconhecido, o próprio açúcar começou a ser conhecido ali na Europa. E também a canela, entre outras mercadorias, principalmente ali a seda. Inclusive, houve uma rota comercial que viria lá desde do Oriente, por que não dizer da China, no de hoje a gente conhece como China, que viria a ser a chamada Rota da Seda, que trazia esse tecido lá do Oriente para as feiras medievais. Eram produtos valorizadíssimos, consequentemente com um preço bastante elevado, que quem possuía e conseguia comercializar detinha ali um grande montante de dinheiro e passou então a enriquecer bastante mercadores. Vamos adiante, vamos lá. Outros produtos típicos como marfim, perfume, tecidos e tapeçarias também se tornaram desejados. O escambo, muito praticado até então, foi pouco a pouco substituído por trocas comerciais ou trocas monetárias feitas com dinheiro. Com isso ganhou impulso a cunhagem de moeda e o relacionamento entre feudos, vilarejos e pequenas cidades ficou cada vez mais intenso. Vamos adiante, vamos lá. Os novos núcleos urbanos formados nesse período eram cercados por muralhas e foram denominados de burgos, mais uma vez ali os burgos surgindo, centro de desenvolvimento do comércio e do artesanato. Alguns desses núcleos surgiram em torno das antigas vilas medievais ou também das cidades romanas. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem que vai nos ajudar a compreender ali na região de Champagne, ali em Flandres, norte da França, que também pega uma região ali dos Países Baixos, que também era tinha um comércio bastante movimentado naquele período, e esse período vão surgir então as chamadas rotas comerciais que interligavam os burgos, que interligavam as feiras livres, que os mercadores então utilizavam para comercializar. Os produtos que vinham do Oriente passavam por essas rotas comerciais e abastecendo, por assim dizer, as feiras livres ao longo da Europa. Mas essa região de Flandres, a região Champagne, ali no norte da França, foi aonde se destacou o comércio e também as feiras medievais de uma forma mais efusiva, por assim dizer. Obviamente que outras regiões, como ali no norte da Itália, na região de Gênova e Veneza, que eram portos onde o comércio chegava ali pelo mar Mediterrâneo, foram também bastante valorizadas nesse momento e cresceram o comércio e também impulsionou ali as trocas comerciais e o surgimento ali de uma classe social que vai deter, a priori, o poder econômico, mas não o poder político, que era justamente a burguesia. Muito embora enriquecido, galera, a burguesia não detinha o poder político, ou seja, ela não mandava nada naquele momento. Quem mandava, de fato, era os antigos senhores feudais e também a nobreza, juntamente com o rei.
Só que quem detinha o poder econômico, ou seja, quem era rico de fato, quem tinha dinheiro de fato, eram os comerciantes, era a burguesia. Mas quem tinha privilégio de nascença ainda era a nobreza e também o clero. Mas isso vai mudar posteriormente. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. Rotas comerciais no continente europeu abasteciam as diferentes regiões com os novos produtos trazidos do Oriente e com os antigos vindos de diferentes pontos da Europa. Então a gente vê que nesse momento intensificou ali o surgimento das chamadas rotas comerciais que, de certa forma, distribuíam os produtos comerciais nas diferentes feiras ao longo ali do continente europeu. Vamos adiante. A burguesia e as corporações de ofício. Junto a isso surge a burguesia, uma nova classe social empenhada em adquirir melhores condições de vida por meio do trabalho. Ela era formada por comerciantes, ferreiros, alfaiates, sapateiros, artesãos, dentre outros. O nome burguês e burguesia, mais uma vez, derivam do termo burgo, posto que os burgueses passaram a ser chamados assim por serem habitantes dos burgos. Posteriormente, a gente vai denominar de burguesia e de burguês todo aquele indivíduo que pratica o comércio, que é comerciante, e ainda hoje a gente costuma costumeiramente chamar de burguês todo aquele indivíduo que tem dinheiro, obviamente, porque faz o comércio. A burguesia surge, então, como uma nova classe social. Lembram, gente, que a gente aprendeu anteriormente que durante a Idade Média a sociedade era dividida em estamentos, primeiro estado, segundo estado e terceiro estado, mas no terceiro estado, nos menos abastados, por assim dizer, começa a surgir uma classe social que vai, de certa forma, adquirir ali o poder econômico, que é a burguesia, os praticantes do comércio, ou seja, os comerciantes. Vamos adiante, vamos lá, galera. Foi nesse contexto de efervescência comercial, cultural e urbana que os artesãos criaram as corporações de ofício, que eram organizações que reuniam pessoas que exerciam a mesma função. Olha só, gente. Então vamos fazer o seguinte, os artesãos que também comercializavam, para proteger o seu ofício, acabaram então reunindo e organizando-se assim nas chamadas corporações de ofício. E os comerciantes também estabeleceram as chamadas guildas medievais, associações de pessoas de diversas profissões. Então a gente está vendo que a própria burguesia e os comerciantes e artesãos começam então a se organizar nas chamadas corporações de ofício, que era basicamente a reunião de pessoas que exerciam a mesma profissão, sapateiro, ferreiro, reuniam-se então nas corporações de ofício, e as guildas medievais, que eram a associação de pessoas que tinham ali diversas profissões, as chamadas guildas, que eram bastante relevantes ali no período medieval. E também as hanças, que eram associações de comerciantes, da qual a gente destaca ali as chamadas Liga Hanseática, que era bastante poderosa e que, de certa forma, defendia os interesses dos comerciantes daquela localidade onde essa guilda, essa corporação de ofício, ou essa hansa era formada, tá bom, galera? Vamos ao texto, vamos lá. E, por fim, a gente tem o movimento comunal. Demonstrou a luta dos burgueses a fim de emanciparem os burgos que ainda pertenciam aos senhores feudais. Mas, como eu falei para vocês, as cidades, pouco a pouco, foram ficando cada vez mais autônomas em relação aos burgos, inclusive as cidades de Flandres e também Gênova e Veneza eram cidades autônomas em relação aos burgos que estavam ali, obviamente, que prestavam e pagavam impostos aos senhores feudais daquela localidade, mas administrativamente ela tinha uma certa autonomia. Voltamos ao texto, vamos lá? Cidades francesas e italianas participaram do confronto, sendo denominados de comunas. Dessa forma, aos poucos, as cidades foram conquistando sua autonomia, pondo fim ao sistema rural do feudalismo. Então a gente está entendendo que a passagem do mundo feudal para o mundo moderno, por assim dizer, ela não aconteceu do dia para a noite, ela foi lenta, gradual e segura, mas a gente está vendo que lenta, gradual e paulatina, perdão,
Mas a gente está vendo assim que as mudanças elas estão ocorrendo ali de forma estrutural a ponto de algo que será a urbanização ali da Europa, ela vem para ficar. A gente vai entender posteriormente que o mundo moderno vai surgir a partir de então. Beleza, galera? Eu quero agradecer muito a participação de vocês e a gente encerra por aqui.